Vou colocar só a pontinha, me disse o fazendeiro de 50 anos. Eu só tinha 18. Aquele calor subiu pelo meu corpo instantaneamente. Um arrepio que começou na base da espinha e foi direto para a nuca. Minhas mãos começaram a suar, o coração disparou. Nunca tinha ouvido uma frase tão direta, tão crua. E para piorar, ele sorriu. Um sorriso lento, cheio de malícia, que me fez sentir ainda mais vulnerável. E o pior é que eu sabia lá no fundo que não tinha como voltar atrás. Aquele só a pontinha ecoava na minha cabeça, cada palavra um sussurro quente que incendiava meus sentidos. Me perguntava se ele sentia o mesmo tremor que percorria meu corpo, a mesma antecipação sufocante. Aquele homem, com suas mãos calejadas e olhar experiente, parecia saber exatamente o efeito que causava em mim. O que eu faria? Como reagiria a um convite tão ousado? Vocês conseguem imaginar a pressão? Deixem o like se já sentiram esse tipo de calor, essa mistura de medo e excitação correndo pelas veias. Preciso que vocês entendam o que me levou até ali, o que me fez aceitar encarar aquela situação. Porque a história, acreditem, só estava começando. Ele se aproximou mais. O cheiro de terra e suor misturado com o aroma amadeirado de seu perfume barato invadiu minhas narinas. Seus olhos fixos nos meus, como se pudesse ler meus pensamentos mais íntimos, meus desejos mais secretos. A tensão era palpável, o ar crepitava com uma energia estranha, quase elétrica. Eu estava paralisada, presa naquele olhar penetrante, sentindo o peso daquela frase, só a pontinha, me esmagando como uma avalanche. E naquele momento, juro, eu pensei que ia desmaiar. Cresci na roça, ajudando meu pai na pequena plantação de milho que tínhamos. Minha vida era simples, meus dias preenchidos pelo trabalho duro sob o sol escaldante. Meu pai sempre dizia: filha, a vida é como arar a terra. É preciso força, dedicação e paciência para colher os frutos do seu trabalho. E eu levava essas palavras a sério. Aprendi desde cedo a lidar com as adversidades, a me virar sozinha, a encarar de frente qualquer desafio. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquele momento, para aquele fazendeiro e sua proposta peculiar. A pequena casa de madeira onde morávamos com minha família era meu refúgio, meu porto seguro, as paredes desgastadas pelo tempo, o cheiro de café fresco pela manhã, o som dos grilos à noite. Tudo me trazia uma sensação de paz, de pertencimento. Mas naquele dia, mesmo dentro da segurança do meu lar, eu me sentia exposta, vulnerável, como se todos os meus segredos estivessem à mostra. Aquele calor subiu pelo meu corpo, um misto de medo e excitação. Nunca tinha feito nada parecido antes. E ele, com aquele olhar experiente, parecia saber exatamente o efeito que causava em mim. Me sentia um passarinho diante de uma cobra. Minhas pernas tremiam, as mãos suavam frio. Ele se aproximou ainda mais, e eu podia sentir sua respiração quente no meu pescoço. "Pronta?" sussurrou ele com a voz rouca. Engoli em seco, o coração batendo forte no peito. O que eu faria? Como reagiria? Você já se sentiu com o corpo todo tremendo assim, sem saber se foge ou se encara a situação de frente? Deixem o like se já passaram por algo parecido, porque vocês precisam ouvir o que aconteceu em seguida. Minhas mãos tremiam. O que eu ia fazer? Desobedecer meu pai? Ele sempre dizia: coragem, filha, a vida é feita de desafios. Mas aquilo era diferente. Era como se o mundo inteiro estivesse em câmera lenta, cada batida do meu coração ecoando nos meus ouvidos. O suor escorria pelas minhas costas, formando um caminho úmido e frio na minha pele. A respiração dele, próxima, quente, me deixava ainda mais nervosa. Eu conseguia sentir o cheiro da terra, do trabalho duro, impregnado em suas roupas. Era um cheiro forte, másculo, que mexia com meus sentidos de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Aquele só a pontinha martelava na minha cabeça cada vez mais intenso, mais provocativo. Eu me lembrava das minhas amigas da escola, dos seus sussurros e risadinhas cúmplices quando falavam sobre os rapazes da cidade, dos seus relatos tímidos, cheios de metáforas e eufemismos, sobre os primeiros encontros, os primeiros toques. Nada daquilo se comparava à situação em que eu me encontrava. A crueza daquela frase, a intensidade daquele olhar, era tudo tão novo, tão assustador, tão excitante. Você já sentiu seu coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca? Já sentiu o calor subir pelo seu corpo, te deixando sem ar, sem reação,
Já se sentiu completamente vulnerável, entregue à vontade de outra pessoa, sem saber ao certo o que esperar? Deixa o like se você já passou por uma situação que te deixou paralisada de medo e curiosidade ao mesmo tempo. Preciso contar o que aconteceu depois. Preciso que vocês entendam a dimensão daquilo. Tudo. Porque a verdade é que eu estava dividida. De um lado, o medo do desconhecido, a inexperiência, a pressão daquela situação. Do outro, uma curiosidade intensa, uma vontade de explorar, de sentir, de me entregar àquela sensação inebriante que percorria meu corpo. Era como se duas forças opostas estivessem me puxando em direções diferentes, me deixando completamente desorientada. E o fazendeiro, com sua presença imponente e seu olhar penetrante, parecia se alimentar da minha hesitação, da minha vulnerabilidade. Ele se aproximou ainda mais, a ponto de nossos corpos quase se tocarem. Senti o calor de sua pele irradiando através das suas roupas. E um arrepio percorreu minha espinha. Ele ergueu a mão, lentamente, e a pousou sobre o meu braço. O toque foi suave, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer estremecer. Não tenha medo, sussurrou ele com a voz rouca. Vai ser rápido, você nem vai sentir. Aquelas palavras ditas com tanta segurança, com tanta convicção, mexeram comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se ele tivesse o poder de ler meus pensamentos, de antecipar meus medos, de acalmar minhas angústias. Preciso que vocês entendam o contexto, a atmosfera daquela tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e dourado. O silêncio da roça era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som distante de um trator. Tudo parecia conspirar para criar um clima de expectativa, de tensão, de entrega. Eu estava prestes a cruzar uma linha, a dar um passo em direção ao desconhecido. E a verdade é que, naquele momento, eu não fazia ideia do que me esperava. Deixa o like e continue acompanhando, porque a história está longe de acabar. O que aconteceu em seguida vai te surpreender. O sol castigava a terra seca da fazenda. O cheiro de feno e esterco pairava no ar, misturado com o aroma adocicado das frutas maduras nos pés de manga. Eu, menina da cidade, me sentia deslocada naquele ambiente rústico, com suas cores terrosas e texturas ásperas. Minhas mãos, acostumadas à maciez dos teclados e telas de celular, agora lidavam com a terra áspera e as ferramentas pesadas. Meus dedos, antes delicados, agora estavam calejados e doloridos, mas eu precisava ser forte, engolir o choro, a saudade de casa, o desconforto. Minha família dependia daquela colheita. A pequena plantação de milho, nossa única fonte de renda, tinha sido devastada por uma praga inesperada. As espigas, antes robustas e cheias de grãos dourados, agora estavam murchas, cobertas por uma camada branca e viscosa. A perda foi imensa, um golpe duro que ameaçava nossa subsistência. E o fazendeiro, dono das terras vizinhas, com seu trator imponente e suas ferramentas modernas, era nossa única esperança. Ele havia se oferecido para nos ajudar, para arar e semear nossa terra. Novamente. Um gesto de generosidade que nos encheu de gratidão, mas que também me colocava em uma situação delicada. Ele se abaixou, revelando a curva musculosa das suas costas sob a camisa. Xadrez desbotada. Senti o calor do seu corpo irradiando em minha direção, e um arrepio percorreu minha espinha. Suas mãos, calejadas e fortes, seguraram a pequena muda com uma delicadeza surpreendente. Só a pontinha na terra, menina, repetiu com um sorriso. Assim ela cria raiz forte. Foi como se um balde de água fria caísse sobre mim. Todo aquele calor, toda aquela tensão, por uma muda de tomate. O fazendeiro, com sua experiência de anos lidando com a terra, estava simplesmente me ensinando a plantar. A pontinha que tanto me perturbou, que me fez imaginar mil coisas, era apenas a raiz da muda de tomate. E o calor, a excitação, o tremor que senti, tudo fruto da minha própria imaginação, alimentada pela inexperiência e pelo medo do desconhecido. Me senti aliviada, mas também envergonhada pela minha interpretação precipitada. Aquele dia aprendi duas coisas importantes: a plantar tomates e a não tirar conclusões apressadas. Às vezes, o que parece assustador pode ser a coisa mais simples do mundo. E assim como a pequena muda de tomate, que com só a pontinha na terra cria raízes fortes, eu também descobri uma força interior que nem sabia que existia. A força de superar a vergonha, o constrangimento e rir de mim mesma. A força de reconhecer minha própria ingenuidade e aprender com a experiência. E a força de entender que na vida,
Nem tudo é o que parece. A vida no campo me ensinou muito mais do que eu imaginava. E essa história, acreditem, é só a pontinha do iceberg. Se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos causos. E lembre-se, nem tudo é o que parece. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Ele segurou firme com as duas mãos e disse: só a pontinha, prometo. Meu estômago revirou. A respiração dele, ofegante, batia no meu rosto. Senti o cheiro de terra molhada e suor, uma combinação estranhamente excitante. Seus dedos roçaram os meus, enviando uma onda de calor pelo meu corpo. O que ele ia fazer? Aquele só a pontinha ecoava na minha mente, cada vez mais intenso, mais perturbador. Eu mal conseguia respirar. O coração parecia querer saltar do peito. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação? Essa sensação de estar à beira de um precipício? Deixa o like se você já esteve em uma situação que te deixou completamente vulnerável, sem saber o que esperar. Porque o que aconteceu em seguida? Bom, vocês precisam ouvir para acreditar. Só a pontinha vai entrar. Ele sussurrou, me olhando nos olhos. Eu mal conseguia respirar. O calor subiu pelo meu corpo, intenso, sufocante. Suas mãos, grandes e ásperas, seguraram meu quadril com firmeza. Senti a ponta do seu instrumento roçar em mim, e um gemido escapou dos meus lábios. A tensão era quase insuportável. Cada célula do meu corpo vibrava em antecipação. O que ele faria? Como aquilo terminaria? Você já sentiu essa mistura de medo e prazer? Essa sensação de estar completamente à mercê de outra pessoa? Deixa o like se já experimentou algo tão intenso, tão avassalador. Preciso que vocês entendam o que aconteceu em seguida, porque a história, acreditem, estava longe de acabar. Ele pressionou um pouco mais, e eu arqueei as costas, buscando alívio daquela pressão deliciosa. Seus dedos apertaram minha pele, deixando marcas vermelhas que ardiam em contraste com o frio na barriga. A cada movimento, a cada toque, a tensão aumentava, me levando cada vez mais perto do limite. A respiração dele, ofegante e quente no meu ouvido, me deixava ainda mais excitada. Só a pontinha, ele repetiu com a voz rouca. Só um pouquinho. Mas eu sabia, lá no fundo, que aquele pouquinho seria o suficiente para me levar ao paraíso. E eu estava pronta. Pronta para me entregar àquela sensação inebriante. Aquela experiência que mudaria minha vida para sempre. Você já se sentiu assim, à beira do abismo? Pronta para se jogar sem medo? Deixa o like se já se entregou a um desejo tão intenso, tão avassalador. Porque o que aconteceu em seguida... Bom, vocês precisam ouvir para acreditar. Confia em mim. É só a pontinha. Ele insistiu. Eu sabia que devia correr, mas algo me prendia ali. Suas palavras, ditas com tanta segurança, com tanta convicção, ecoavam na minha mente, criando uma teia de expectativa e apreensão. O olhar dele, fixo no meu, parecia penetrar a minha alma, decifrando meus medos, meus desejos mais secretos. Aquele calor, que antes era apenas uma fagulha, agora se alastrava pelo meu corpo como um incêndio, me deixando sem fôlego, sem reação. Minhas pernas tremiam, as mãos suavam frio. Eu estava à beira de um precipício, dividida entre o medo do desconhecido e a curiosidade que me consumia. O que eu faria? Como reagiria àquela situação? Você já se sentiu assim, completamente vulnerável, entregue à vontade de outra pessoa, sem saber ao certo o que esperar? Deixem o like se já passaram por uma experiência que testou seus limites, que te fez questionar sua própria coragem. Preciso que vocês entendam o que aconteceu em seguida, porque a história, acreditem, está longe de acabar. Ele se aproximou ainda mais, a ponto de nossos corpos quase se tocarem. Senti a sua respiração quente no meu pescoço, e um arrepio percorreu minha espinha. Ele ergueu a mão lentamente e a pousou sobre o meu braço. O toque foi suave, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer estremecer. Não tenha medo, sussurrou ele com a voz rouca. Vai ser rápido, você nem vai sentir. Aquelas palavras, ditas com tanta segurança, com tanta convicção, mexeram comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se ele tivesse o poder de ler meus pensamentos, de antecipar meus medos, de acalmar minhas angústias. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e dourado. O silêncio da roça era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo zumbido distante de algum inseto. Tudo parecia conspirar para criar um clima de expectativa, de tensão, de entrega. Eu estava prestes a cruzar uma linha, a dar um passo em direção ao desconhecido. E a verdade é que, naquele momento, eu não fazia ideia do que me esperava.
Ele pegou minha mão delicadamente e a guiou em direção a uma pequena caixa de madeira. Dentro, aninhados em um leito de palha, estavam filhotes de pintinhos recém-saídos do ovo. Olha só, ele disse com um sorriso orgulhoso. Nasceram hoje de manhã. Quer pegar um? A pontinha que tanto me perturbou, que me fez imaginar mil coisas, era apenas o bico delicado de um pintinho, recém-nascido. E o calor, a excitação, o tremor que senti, tudo fruto da minha própria imaginação, alimentada pela inexperiência e pelo medo do desconhecido. Me senti aliviada, mas também envergonhada pela minha interpretação precipitada. Aquele dia aprendi duas coisas importantes: a lidar com filhotes de pintinhos e a não tirar conclusões apressadas. Às vezes, o que parece assustador pode ser a coisa mais simples e pura do mundo. O suor escorria pelas minhas costas. O cheiro de terra úmida se misturava ao perfume amadeirado que ele usava. Meus 18 anos nunca pareceram tão poucos. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do meu. Senti sua respiração quente na minha pele e um arrepio percorreu meu corpo. Pronta? Sussurrou. A voz rouca e baixa, quase um grunhido. Engoli em seco, o coração batendo forte no peito. Aquele calor, aquela tensão, era quase insuportável. Fechei os olhos esperando o toque, o contato, a sensação. Só a pontinha, ele repetiu, e eu senti algo roçar na minha mão. Abri os olhos, confusa. Na minha mão pequena e frágil estava uma semente de milho. Plante com cuidado, disse ele com um sorriso gentil. Só a pontinha na terra para ela poder crescer forte. E naquele momento todo o calor, toda a tensão, se transformaram em alívio. A pontinha que tanto me perturbou era apenas uma semente. E eu, com meus 18 anos e toda a minha inexperiência, tinha criado uma história na minha cabeça. Uma história que me fez sentir medo, excitação e agora, uma profunda vergonha. Mas também uma história que me ensinou uma lição valiosa: a não deixar a imaginação me controlar, a não tirar conclusões precipitadas. Afinal, na vida, nem tudo é o que parece. Aquele dia aprendi que a força vem de dentro, da nossa capacidade de superar as expectativas, de plantar a nossa própria semente e colher os frutos do nosso trabalho. E que tomates podem ser bem mais interessantes do que parecem. A vida no campo me ensinou muito mais do que eu imaginava. Aprendi sobre a força da terra, a delicadeza das sementes, a paciência necessária para cultivar a vida. Aprendi também sobre mim mesma, sobre a minha capacidade de interpretar, de imaginar, de criar histórias a partir de um simples toque, de uma frase, carregada de duplo sentido. E aprendi, acima de tudo, a importância de não tirar conclusões precipitadas, de não deixar a imaginação me levar por caminhos tortuosos. Aquele fazendeiro, com suas mãos calejadas e seu jeito rude, me ensinou uma lição valiosa, a de que nem tudo é o que parece, e que, às vezes, a pontinha mais assustadora pode ser apenas o começo de algo belo e surpreendente. Assim como a pequena muda de tomate, que com só a pontinha na terra cria raízes fortes e dá frutos saborosos, eu também descobri uma força interior que nem sabia que existia. A força de superar a vergonha, o constrangimento e rir de mim mesma. A força de reconhecer minha própria ingenuidade e aprender com a experiência. E a força de entender que, na vida, as maiores surpresas podem estar escondidas nas coisas mais simples. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal para não perder os próximos causos. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou. E lembre-se, às vezes a vida nos prega peças, e o que parece ser uma coisa pode ser outra completamente diferente. A verdadeira sabedoria está em saber diferenciar a semente do fruto, a pontinha da raiz, a imaginação da realidade.